E aí, negada, nunca tinha visto um governo com tantas novidades absurdas como esse de Jair Bolsonaro. Rapaz, se alguém me contasse tudo que já aconteceu desde o começo do mandato, eu diria que isso é coisa de filme hollywoodiano, que era coisa de filme de máfia, de Al Capone. Al Capone. Ou então série da Netflix. As últimas notícias fragilizam por demais o sistema judiciário brasileiro. Calma aí, Jota, tu tá falando desse negócio do vazamento do Moro, da Intercept, do negócio internacional, a máfia dos grampos, dos hackers. Eu estou falando disso e vim aqui explicar tintim por tintim. Vou dizer pra vocês se Moro vai preso, se Moro não vai preso, se Dallagnol vai preso, se Lula vai livre, se o Greenwood ele vai ser processado, ou se o pessoal vestido com a camisa do Brasil vai lá pressionar ele. Para quem não sabe, o site de jornalismo americano chamado de Intercept teve acesso de forma anônima a conteúdos que estavam dentro do celular de juiz Moro e de procuradores ligados à Lava Jato. O conteúdo, gente, é gigantesco. Tem mais de 1.400 páginas aí de Word, fora vídeos, fora um bocado de coisa, e ele só liberou aí 1% do negócio. E nesse 1%, o que a gente tem aí que é do Telegram, que são troca de mensagem, como se fosse o WhatsApp, e entre os textos que existem, fica bem claro a manipulação entre o ex-juiz Moro e os procuradores para articular para que Lula fosse preso rapidamente. Então, antes de explicar, eu vou ler aqui os textos que vieram do Telegram para que vocês tenham uma ideia. Eu sei que vocês já ouviram isso em vários jornais, sites, vídeos, mas vamos repetir aqui para você ter convicção fortíssima. Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Ele fala o seguinte: não é muito tempo aí sem operação não. Aí o Dallagnol fala: é sim. Aí depois o Dallagnol pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Aí Dallagnol fala: seria possível apreciar hoje? Aí o Moro fala: não creio se conseguiria para ver para hoje, mas pense bem se isso é uma boa ideia. Aí depois tem aí um texto dos procuradores indignado porque no segundo turno um ministro chamado Ricardo Lewandowski deu uma autorização para Lula dar uma entrevista. Lula já estava preso e Lula poder dar uma entrevista, e os procuradores ficaram assim tinindo, porque eles tinham medo e com a entrevista que Lula desce fosse favorecer Haddad no segundo turno. E aí eles entraram em contato com o Fux, o Luiz Fux, e aí o Luiz Fux foi lá para derrubar, eliminar e não deixar Lula dar entrevista. E depois tem lá nos textos eles muito felizes porque venceram, estavam organizados para que o PT não voltasse ao governo. É o quê? Em outro texto, Dallagnol deixa claro que não tem certeza, convicção, que há uma relação entre a Lava Jato e o Triplex. Porque, gente, se era para condenar Lula, tinha que ter alguma coisa relacionada a Petrobras. Porque se não tivesse, então não era da Operação Lava Jato. Então tinha que ter alguma coisa de propina, que ele pegou dinheiro e comprou o jato do Triplex. Se não tivesse essa relação, ele não poderia ser preso e nem poderia ter sido julgado lá em Curitiba. E eles queriam muito levar Lula para ser julgado em Curitiba. Aí ele fala que a ligação entre o pagamento de propina da Petrobras e o apartamento pode ser questionada. E diz que tem que amarrar os pontos, tem que ficar bem amarradinho, porque eles têm que ter resposta na ponta da língua. Jota, e tudo isso, todos esses arquivos vieram de um negócio chamado Intercept. O que é isso, Jota? Bem, negada, a Intercept é um site de jornalismo americano fundada por Pierre Omidyar, que é nada menos que o dono da eBay. O eBay, pessoal, é como se fosse aqui um Mercado Livre, site de compras, muito famoso mundialmente. E ele tem como seu editor Greenwood, jornalista, um advogado especialista em direito constitucional
Nacional, e foi ele que levou em 2013 a conhecimento de todos que existia um programa que fazia monitoramento das pessoas pelos celulares, pela internet, por câmeras. Seria um programa secreto do governo para monitorar as pessoas. Essa matéria foi publicada pelo jornal britânico chamado The Guardian, e quem estava por trás disso, o governo americano, a NCA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E por causa dessa reportagem do programa de espionagem, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio mundial top do jornalismo. E ele é casado com um brasileiro, o David Miranda, que foi o deputado que assumiu o lugar do Jean Willis. E agora, Jota, o Intercept recebeu esses arquivos anonimamente e está expondo aí para todo o Brasil, para todo mundo. O que eles estão fazendo é legal, o que o Moro fez junto com os procuradores é legal, quem está errado, quem está certo, explica isso direitinho. Primeiro, esses arquivos foram obtidos de forma anônima. Como eles foram obtidos, ninguém sabe. Não supondo que foi um hacker e tal. Embora o Telegram já deu uma nota dizendo que não teve o seu aplicativo hackeado. Hackear as pessoas, entrar na vida privada, na intimidade das pessoas é crime? Isso é crime. Pode ser usado esse material como prova? Não pode se usar como prova. Então vamos ver o que a Constituição Federal Brasileira fala. Artigo 5, inciso 10. São invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E lá no inciso 56, no mesmo artigo, nós temos: são inadmissíveis no processo provas obtidas por meio ilícitos. Então, isso que foi obtido pelo Intercept não pode ser usado para processar ninguém. Não pode ser usado para prender Moro, para prender Dallagnol. Não pode ser usado para prender quem quer que seja. Código Canônico, artigo 1627. Mas, gente, nenhum direito é absoluto. E aí tem as brechas. E entre as brechas nós temos que as provas obtidas de maneira ilícita podem ser usadas se forem para inocentar um réu. Então, no caso de Lula, essas provas podem servir para inocentar ou podem servir para anular o seu processo. O que o Moro fez é uma coisa correta, é uma coisa ética, é algo que pode anular o processo? É sim. Vamos acompanhar aí no processo penal o título 8, capítulo 1, que se refere à postura do juiz durante um processo. Artigo 254. O juiz dá-se por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. E no inciso 4 do mesmo artigo está dizendo que se ele aconselhar uma das partes, ele já é considerado um suspeito. Então nós temos lá o acusado, o seu advogado, e nós temos lá o promotor ou um procurador, e eu sou o juiz. Eu não posso aconselhar nenhuma das partes. Eu não posso ligar lá pra pessoa que tá sendo acusada e dizer: ei, cara, tu faz assim que é legal pra ti. Nem posso ligar lá pro acusador, que é o promotor, o procurador: ei, meu amigo, ó, vamos agir assim, que assim esse cara vai ser preso mais rápido. Não pode, o juiz tem que ser imparcial. Aliás, pessoal, o símbolo da justiça, que é a deusa Têmis, ela está com os olhos vendados e está com a balança, e essa balança está equilibrada, dizendo o quê? Que todos são iguais perante a lei e que a justiça, ela está cega diante do acusador, diante dos pesos, diante das medidas. Isso significa o quê? A imparcialidade do juiz. Então, Jota, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Isso que aconteceu não pode usar contra Moro, não pode usar contra Dallagnol, mas pode favorecer a todos que foram presos na Lava Jato? Sim! Pessoal, não pode favorecer só a Lula, mas a todos. Então, o prejuízo para nossa justiça é muito grande. Comprovado que o juiz, ele é um suspeito, quer dizer, houve uma suspeição e ele aconselhou uma das partes, já pode ser caracterizado a anulação do processo, que é a nulidade. No Código Processual Penal, artigo 554, título 1, fala exatamente das nulidades, quer dizer, da anulação de um processo. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: inciso 1, por incompetência, suspeição ou suborno
pleno de um juiz. Então, já no inciso 1 deixa bem claro que pode haver a nulidade, pode ser anulado. O juiz está sobre caso de suspeito, a suspeição. E aí, Jota, acaba com todo o processo, é todo mundo liberado? Não, vai ter toda uma investigação de onde começou essa suspeição, onde o juiz passa a orientar as partes, e aí até aquele ponto tudo será anulado e vai começar tudo novamente. Todas as decisões, despachos e sentença do processo serão anuladas. Jota, mas a condenação de Lula não foi só de um tribunal não, foi feito por outros tribunais também. Meu poríferozinho, as decisões tomadas pelos outros tribunais foram de acordo com a sentença de Moro. Então, se a sentença de Moro é anulada, a decisão dos outros também serão anuladas. Agora, Jota, o Greenwood, ele pode ser processado, morto, esquartejado, enforcado. Não, gente, ele não pode. Então nem adianta botar a sua blusinha da seleção brasileira, sair nas ruas, querer fazer manifestações contra Greenwood, porque não vai servir de nada. Ele está no seu pleno direito, está protegido pela nossa própria Constituição Federal. Ai, mas ele tem que dizer pelo menos de onde foi a fonte, porque isso é crime. Gente, o sigilo da fonte é um direito constitucional. Na Constituição Federal, artigo 5, inciso 14, fala: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão. Então, acho que esse é um artigo que todos os jornalistas deveriam saber e defender esse direito da democracia. E outra, eu vi muitos jornais aí dando a notícia de forma como: ai, mas isso, essa conversa é normal, isso não é nada. Eu vi jornais como da Globo, do SBT, da Record, querendo transformar isso, manipular e querendo mostrar de uma forma mais tranquila. Isso não vai favorecer quem já tá preso e tal. E isso é mentira. Eu vi a Rede Globo aí, deixou uma parte só dando ênfase ao crime do hacker e não dando ênfase ao que realmente aconteceu, que foi esse complô para tirar o PT do poder.